Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, quarta semana. Nesta quarta semana, o título geral é Pedras Vivas para a Edificação. O título da segunda-feira é Semear a semente do reino no coração do homem. E o versículo, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, amado Senhor. E obrigado, pois de fato, sem o Senhor, nada podemos fazer. Não podemos sequer pensar, pois tudo provém de Ti, tudo se inicia com o Senhor, tudo é para o Senhor. Obrigado, pois o Senhor nos tornou ramos dessa videira verdadeira que é o Senhor. Ramos com a rica seiva, a Tua vida fluindo entre nós. E o Senhor dia a dia tem nos dado a Tua palavra, e essa palavra tem nos feito frutificar. Graças ao Teu Espírito, graças à Tua palavra, nosso coração tem se tornado uma boa terra, uma terra que dá fruto. O Senhor tem removido pedras, espinhos, a dureza do solo do nosso coração, e tem cada dia transformado essa terra numa boa terra, tudo para a Tua glória, amado Senhor. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos, por isso te adoramos. Tu és o nosso amado Senhor Jesus. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é Semear a semente do reino no coração do homem. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz: Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Quando Pedro fala sobre nós sermos regenerados, ou seja, nascemos de novo, não de uma semente corruptível. Se você parar para pensar, a vida humana é uma semente corruptível, ela morre, ela já nasce corrupta. Mas aqui ele diz, nós fomos regenerados, nascemos de novo, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Essa é a mesma semente que o semeador saiu a semear em Mateus 13. Essa semente, que representa a palavra do reino, foi semeada em nosso coração. Essa semente é a palavra do reino, a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. E quando essa semente encontra um solo fértil, ela entra e produz fruto. Isso aconteceu com todos nós. Quando nós recebemos a palavra do reino, pela fé, cremos nessa palavra, o próprio Deus entrou em nós. Por isso nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, como o Senhor mesmo diz em João 3. E agora essa semente semeada em nosso coração, ela quer se aprofundar, lançar raízes na nossa alma, para ocupar cada vez mais a nossa mente, vontade, emoção. Assim Cristo habita no nosso coração. E quando Cristo habita no nosso coração, o nosso coração, a nossa vida, na verdade, se torna como uma base do reino. É uma boa terra que recebeu a semente e frutificou. E o resultado é que o reino de Deus é estabelecido. Aí onde nós estamos e onde nós vamos, a vontade de Deus é cumprida. É a oração de Mateus 6. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, por que a vontade de Deus pode ser feita? Porque encontrou um lugar, uma boa terra, um lugar onde o reino de Deus é estabelecido, onde a vontade de Deus é realizada. Aqui na página 55, nós podemos ler no segundo parágrafo, veja só, a igreja não é uma instituição religiosa, mas um organismo vivo, conforme o próprio Senhor descreveu. O Pai é o agricultor, o Filho é a videira e nós somos os ramos.
Portanto, é com essa ligação de vida que Deus estabelece o seu reino na terra por meio da igreja. O pai é o agricultor, o dono da terra e da vinha. O lavrador que trabalha não em um solo de terra, mas no solo de nosso coração. Seu trabalho é para que a semente do reino cresça em nós e conquiste toda a terra, expulsando o reino das trevas e instaurando o reino de Cristo no milênio. Depois disso, o reino de Deus será estabelecido por toda a eternidade, quando ele será tudo em todos. Agora, com relação ao reino, nós precisamos entender, o reino é uma questão de obediência. Por isso que o apóstolo Pedro, antes de falar, de que nós fomos regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, no versículo 23, no versículo 22 ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Essa palavra que nós temos recebido, irmãos, ela tem sedimentado a verdade que é o próprio Deus no nosso interior, passando no nosso espírito, para o nosso coração, para a nossa alma. E por estar sedimentada em nós a verdade, é que nós podemos então andar na verdade, como nós vemos nas epístolas, nós vimos, nas epístolas de João. A palavra profética tem fundamental importância nesses tempos finais. Como nós temos visto, o apóstolo Pedro, quando escreve as suas cartas, na segunda carta, ele diz assim, capítulo 1, versículo 12, por essa razão, esse capítulo inclusive é o capítulo que fala da palavra profética. Pedro diz: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Do que Pedro está falando? Do ensinamento dos apóstolos. Porque na época em que ele escreve as suas epístolas, havia já muitos ensinamentos defeituosos, heresias, muitas coisas, a doutrina dos judaizantes haviam penetrado na igreja. O que fez a igreja crescer foi o ensinamento dos apóstolos. A gente vê isso no começo do livro de Atos. E por quê? Porque o ensinamento dos apóstolos sedimentava a verdade, aquilo que vinha do coração de Deus, na vida das pessoas, na vida dos crentes. Isso fazia com que eles frutificassem. A verdadeira vida da igreja, irmãos, ela é sedimentada na verdade. E é aí que nós frutificamos. E aqui nesse ponto em que ele escreve essa segunda epístola, muitas coisas haviam entrado na igreja, muitas mentiras, como até o apóstolo Paulo havia falado quando ele rogou para Timóteo que permanecesse em Éfeso. Ele falou para admoestar alguns que não estão ensinando a doutrina correta, o ensinamento dos apóstolos, a economia de Deus, porque é isso que produz a fé, é isso que produz fruto. É assim, irmãos, que nós andamos na verdade. Então aqui em 2 Pedro 1,12, Pedro ele diz: por essa razão estarei sempre pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Quer dizer, ele estava fazendo os irmãos lembrarem daquilo que ele já havia ensinado, do ensinamento dos apóstolos. Por isso é tão importante, irmãos, essa palavra, a palavra profética no final dos tempos, pois ela sedimenta a verdade em nós. E com a verdade, o reino de Deus é estabelecido e o Senhor não só habita ricamente no nosso coração, mas as pessoas veem a realidade de Deus em nós e no nosso viver. Por isso não vamos desprezar aquilo que o Senhor tem nos dado. Do contrário, no futuro nós iremos nos arrepender. Pelo contrário, vamos tomar essa palavra e caminhar na verdade. Deixar com que cada vez mais o Senhor, através da sua palavra e da nossa obediência à sua palavra, cada vez mais essa verdade seja sedimentada em nós, para que nós andemos na verdade, para que haja circulação de vida entre nós e assim nós nos tornemos vencedores. Isso é uma grande lição para nós. E tudo isso, irmãos, é algo orgânico. Veja que as comparações que o Senhor faz, o semeador semeando a semente do reino,
numa boa terra, ela crescendo, a videira verdadeira, nós como ramos, tudo isso é algo orgânico, não é algo feito com uma metodologia, porque tudo com relação a Deus não é uma questão de certo e errado, mas se é vida ou morte, tudo que não é orgânico não funciona. Mas quando nós dependemos do Senhor, quando nós somos obedientes à palavra, as coisas funcionam organicamente. E é assim que nós damos frutos. E quando nós damos frutos, se você vai ler em João 15, quando nós damos fruto, a glória não é nossa. A glória é de Deus. Veja que maravilha, irmãos. Por isso, vamos permanecer no Senhor, Ele vai permanecer em nós, e nós vamos dar muito fruto e muita glória a Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.